Boa noite, crianças. Espero que estejam muito bem em casa, tranquilo, com suas famílias e que estejam animados para mais uma aula. Então, vamos nos preparar? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer primeiramente a Deus por nos conceder mais um dia. Vamos agradecer a Jesus por seus ensinamentos. Agradecer aos bons amigos espirituais por estar sempre conosco, nos guiando. E que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Essa semana, antes de a gente fazer a revisão da nossa aula passada, eu gostaria de ler primeiramente uma história e depois a gente fazer uma reflexão sobre essa história junto com a revisão do assunto da semana passada com a introdução do que a gente vai ver hoje, porque tem tudo a ver. Então vamos começar a história. Tim chegou no consultório da pediatra com um olhar triste e distante. A avó foi logo dizendo que ele devia estar doente, pois não queria comer e estava emagrecendo. A médica começou, então, a conversa com o menino, enquanto examinava. Tim contou à médica que sentia muita saudade de sua mãe, que havia morrido há poucos meses. Continuaram a conversar e, após um curto instante de silêncio, ele suspirou e disse com raiva: "Eu odeio Deus. Ele levou minha mãe." A pediatra, que observava atentamente o menino, percebeu o quanto era difícil para ele falar sobre a morte da mãe. Ela então contou que Deus também havia levado a mãe dela, quando ela era ainda uma menina, mas que aos poucos ela foi compreendendo que cada pessoa tem um tempo determinado de vida na Terra, um momento certo de partir. E vendo que o menino prestava atenção, continuou: "Como Deus levou a minha mãe e a sua, Ele deve estar cuidando muito bem delas, você não acha? Tenho certeza de que elas estão em um lugar muito legal, com casas, escolas, hospitais, flores e árvores. Elas devem estar estudando e trabalhando, juntamente com outras mães e pais. E de lá observam e cuidam de nós, que continuamos aqui sendo seus filhos." Tim e a avó continuavam a olhar a médica sem dizer nada. E ela concluiu: "Você sabia que pode orar pedindo para encontrar sua mãe durante o sono? Eu peço para encontrar a minha e sei que conversamos e nos abraçamos durante o sono. Às vezes eu não lembro do sonho, mas sempre acordo me sentindo bem e com a certeza de que estive com ela." Tim permaneceu calado até o final da consulta. Quando ele saiu, a pediatra ficou pensando como seria bom se ele conhecesse a doutrina espírita e entendesse que a vida não acaba com a morte do corpo físico, que o espírito segue no mundo espiritual, sua caminhada evolutiva, e que os laços de amor que unem as pessoas não acabam com o desencarne. Tempos depois, a médica reencontrou a avó de Tim. Ela contou que o menino, assim que saiu do consultório, perguntou se ela achava que era verdade o que a pediatra havia dito sobre a mãe dele.
Quando a avó respondeu que tinha absoluta certeza de que era tudo conforme ela havia dito, viu o sorriso tímido no rosto do menino. Ela relatou também que os dois, a avó e neto, passaram a orar pela mãe de Tim, pedindo para que eles pudessem se encontrar durante o sono. Tim foi melhorando, está mais alegre e já se alimenta normalmente. Disse sorridente à avó. Agora, quando perguntam sobre a mãe dele, ele responde: Deus está cuidando dela. Essa história foi do grupo espírita Seara do Mestre, é uma história baseada em fatos reais. E é muito interessante porque ela traz um pouquinho sobre o nosso tema dessa semana, que é desencarne, e o tema da semana passada, que é justamente a questão do sono que a gente viu, né? Da gente poder entrar em contato com nossos entes queridos, da importância da gente fazer a prece por aquelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que necessitam também, porque todos precisam de oração. A oração é como se fosse luz para as pessoas. Mas que alguém diga que não sente, mas lembra aquela historinha que, na verdade, a gente já viu a historinha, que, na verdade, a gente se sente bem. É que nem a história do menininho que fez a oração para o pai dele, e o pai, na mesma hora, sentiu aquela vibração, porque era de amor. Então, o que confortou o Tim nessa história é justamente o fato de que não morreu, a mãe dele não morreu, ela só passou para um outro plano, a vida continua. E isso passa a ser confortável, passa a ser uma forma de você se sentir mais tranquilo na certeza do reencontro, porque não é um adeus para sempre, é um até logo. Então, com a aula de hoje, podemos entender que a morte, na verdade, é um fenômeno natural. Ela vai acontecer. Nascemos sabendo que um dia vamos partir. E, na verdade, a gente vai partir para a nossa verdadeira casa, porque a nossa casa não é aqui, no plano material. O plano material existe para a gente aprender, para a gente lidar com as dificuldades, para a gente lidar com as provas e expiações. Então acaba que aqui é uma escola, algo que a gente tem que botar em prática, que a gente tem que procurar Jesus, a gente tem que saber os bons hábitos, porque é o que a gente vai levar para o mundo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente não leva os materiais, sabe? A nossa casa, as nossas roupas, o nosso dinheiro, o nosso livro favorito, o nosso computador, a gente não leva nada disso. O que a gente leva é o que a gente aprende, é o que fica no nosso consciente, é o nosso aprendizado, é a paciência, é o amor, é saber conviver em família, é saber respeitar o outro. Tudo isso é a nossa bagagem enquanto espírito, que não vai ficar gravado no corpo. O corpo é só uma roupagem. Então, quando a gente desencarna, a gente se liberta daquele corpo que não estava mais, como é que se diz? Chegou no seu limite, falo de uma morte natural, e ele se desprende para o mundo espiritual. E quanto ao desencarne, todos eles são programados. Quando a gente vai planejar a nossa reencarnação, a gente já planeja a hora de que a gente vai retornar para a pátria espiritual. Tudo faz parte dos planos de Deus, exceto o suicídio, que é um ato de desespero, de não aguentar as provas daqui. E acaba que não está nos planos de Deus, porque Ele dá o que a gente pode suportar. E aquilo que a gente pode suportar, a gente tem que buscar na fé para a gente seguir adiante e cumprir o que Deus colocou para a gente. Então, por isso que é importante as nossas aulas, da gente tentar compreender um pouco o que acontece, tanto nesse plano, como buscar um pouquinho de aprendizado para a gente
entender o outro plano. Então, é importante a gente fazer as orações, é importante a gente poder se preparar na hora de dormir, é importante a gente tentar compreender o Evangelho, nem que seja um pouquinho a cada semana, e entender o desencarne, a morte do corpo físico. Uma vez eu assisti um filme muito legal chamado E a Vida Continua, que um dos personagens coloca que existe a, o cavalo, a charrete e a pessoa. Se a charrete quebrar, a pessoa pode montar o cavalo e seguir em frente. A charrete, na verdade, é o nosso corpo. A pessoa é o nosso perispírito e tem o cavalo. Então, que seria o nosso espírito. Então, a gente monta nele e a gente segue em frente sem um corpo material. Porque logo depois a gente vai encontrar outra charrete, outro corpo, onde vamos botar em prática novamente tudo aquilo que aprendemos e retomar aqueles erros que a gente deixou de lado e colocar para a gente tentar resgatar um pouquinho. Então, às vezes a gente se pega se perguntando, poxa, por que Deus levou uma pessoa tão boa que merecia ficar aqui, que tinha família e fazia todo bem que poderia fazer, que praticava caridade, que realmente botava em prática os ensinamentos do Cristo? Por que ela foi embora e aquelas pessoas que ainda estão na erraticidade, ainda estão cometendo os erros no mal, realmente no mal propriamente dito, e elas continuam aqui. A gente consegue entender que quando a gente está aqui na Terra, na verdade a gente está resgatando os nossos erros. Aqui na Terra, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil. A gente não tem noção ainda do outro lado. A gente está reaprendendo se essa questão do mundo espiritual, sobre Deus, sobre Jesus, a gente tem que buscar. E isso está no nosso subconsciente, dessa procura. Só que tem uns que ignoram. E acaba que essas pessoas que partiram, que eram realmente boas de coração, ela foi encurtada, na verdade, o tempo de estadia aqui na Terra. Mas por que Deus fez isso? Pelo mérito. Ela pode retornar à pátria espiritual, aonde é o verdadeiro lar, como eu já falei. E aquelas que ainda permanecem aqui é porque ainda tem muito que cumprir, ainda tem muito que aprender. Por isso que é importante a gente sempre frisar de que realmente é importante a gente aproveitar a nossa estadia aqui na Terra, como a gente viu na história da semana passada, do menino que foi colocado pelo mensageiro espiritual, que de tudo foi dado para ele, mas o que ele estava dando de retorno para Deus? Visto que a vida dele é importante e nada ele estava fazendo. Então, acaba que existe um link de todas as aulas que a gente, que a gente já teve, existe uma crescente, de que se a gente for seguindo, a gente vai podendo compreender melhor. Então, é isso. A aula de hoje, espero que possa esclarecer um pouco sobre isso, sobre essa questão do desencarne, porque é algo que a gente vai lidar todos os dias, é algo que está presente nas nossas vidas e isso realmente é importante a gente tentar compreender, a gente tentar lidar com isso. Mesmo a gente sendo espírita, ainda é difícil a gente lidar por um ente pela aquela vontade de estar com aquela pessoa. E por isso que é tão importante a gente se apegar à nossa fé, a gente se apegar a Deus, a gente se apegar aos ensinamentos de Jesus, porque é assim que vamos nos consolar, é assim que vamos entender
que nenhum sofrimento é eterno, nenhum sofrimento é em vão. Existe um motivo para tudo, a gente só é uma pequena parcela. A gente só sabe uma pequena parcela de tudo que está acontecendo. Enquanto a gente está aqui achando que esse é o maior problema do mundo, às vezes umas situações simples e a gente bota como se fosse o maior problema do mundo, a gente não vê que lá do outro lado, na espiritualidade, os trabalhos são intensificados. Ou uma coisa que a gente acha que deu errado, na verdade não era para acontecer, e às vezes é o que a gente coloca como livramento. Então, acaba que a gente precisa aprender a conviver com esse tipo de situações e entender o assunto de hoje, entender um pouco do como funciona o desencarne, que não é um fim, existe uma continuidade. Eu tenho também um filme para indicar para vocês que fala muito bem sobre isso, que é de como acontece, que na verdade não é do nada, existe uma preparação tanto aqui como do outro lado, existe os preparativos para receber o espírito que também está desencarnando, do desligamento, porque quando a gente desencarna, não é simplesmente a gente desencarnou, existe todo um processo para desligar. Lembra do fiozinho que eu falei que a gente ficava preso a esse fiozinho na aula passada? É justamente isso, a gente precisa desligar esse fiozinho. Então, não é uma coisa que é simples e que aconteceu porque tinha que acontecer e não tem motivo. Não, é justamente o inverso. Tinha que acontecer, tem um motivo, estava na hora correta. E tudo que a gente tem que fazer é aceitar e pedir a Deus para nos ajudar a lidar com essa prova. E um dos filmes que eu tenho para indicar é O Nosso Lar, que trata da história de André Luiz, de como foi o desencarne dele, como foi a chegada dele no mundo espiritual. E dá para a gente entender, dá para a gente tentar visualizar um pouco de que o mundo espiritual é como a Terra. Existe escolas, a gente não vai ficar lá sem fazer nada, existe trabalhos, a gente vai levar o que a gente aprende aqui, como é importante. E o outro filme também, Aí a Vida Continua, esse é muito legal, que trata da história de duas pessoas que desencarnam de doenças graves. E eles não entendem como é que a vida deles estão atreladas, estão ligadas uma à outra, quando na verdade todo um drama se passa por trás. As famílias que estavam ligadas e a oportunidade de um perdão, a oportunidade de um recomeço. E dá para entender, acho que pelo título já diz tudo, né? E a vida continua, é que eles achavam de que não era possível e que na verdade eles se sentiram mais vivos do que quando estavam aqui na Terra. Então, é muito legal, vou repetir novamente, o primeiro filme é Nosso Lar, e o segundo é E a Vida Continua. Nosso Lar tem para alugar no Google Filmes, e A Vida Continua tem disponível na Netflix. Então, para quem tem Netflix, tá aí a dica. A censura é 10 anos, tanto para um como para outro. Então, crianças a partir de 10 anos. Então, converse com o papai, a mamãe, o tio, a vovó, o vovô, para assistir esses filmes, porque são bem legais para a gente tentar entender como funciona, como é muita história, muita informação, muita coisa legal que dá pra gente aprender sem ser aquela quantidade de informação vindo, sabe? Então é muito legal, é de uma forma natural. Então super recomendo para vocês. Então chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam pesquisar, tem muita coisa legal
que fala sobre o assunto de hoje e estou ansiosa para a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Vamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, o amado Mestre Jesus, pelos ensinamentos, pelas intuições. Que possamos estar sempre no caminho do bem. E que assim seja. Até a próxima.